E aí pessoal, bom dia, meu nome é Felipe Firmino, professor de língua portuguesa aqui do preparatório Proevidência Concursos, e hoje iremos falar sobre um assunto muito cobrado na prova de língua portuguesa dos concursos públicos, que são as funções da linguagem. Bora comigo! Funções da linguagem. As funções da linguagem correspondem a um conjunto de mecanismos os quais estão disponíveis ao emissor dentro de um processo comunicativo. Então, na verdade, são um conjunto de mecanismos linguísticos a serem utilizados dentro de um processo comunicativo, dentro de uma interação comunicativa. Mas, antes de entrarmos nas classificações das funções de linguagem, primeiramente, faremos aí, vamos relembrar os elementos comunicativos, o conjunto de elementos que sempre existe quando se tem um ato comunicativo. São 6: emissor, mensagem, receptor, referente, o código e o canal. É muito importante compreender os elementos comunicativos. Por quê? Porque dentro de cada função de linguagem, nós teremos um elemento comunicativo que estará em destaque. Nós teremos a ênfase em um desses elementos comunicativos, sendo assim possível classificar aquele ato discursivo em uma função comunicativa, tá bom? O primeiro elemento aí, nós chamamos de emissor. O emissor, dentro de um processo, dentro de um ato comunicativo, é aquele que inicia um diálogo, é aquele que inicia um discurso, é aquele que inicia uma conversa, tranquilo? Se ele inicia uma conversa, essa conversa ela tem um endereçamento. Esse discurso, ele é destinado a alguém, ele é destinado ao receptor. O receptor, ou também chamado de ouvinte, é aquele que recebe a mensagem. Mensagem esta, também um elemento comunicativo, que foi produzida pelo emissor. Portanto, essa mensagem, ela tem que ser passível de entendimento. Para que a mensagem possua entendimento, para que o receptor consiga compreender o assunto, essa mensagem ela tem que estar codificada. E o que seria o código? É um conjunto linguístico que tem que ser de conhecimento, de domínio, tanto do emissor quanto do receptor. O receptor decodifica. O emissor, ele codifica aquela mensagem. E quando na comunicação há o entendimento, quando o receptor consegue decodificar essa mensagem, nós dizemos que naquele momento está acontecendo uma interação comunicativa. Essa mensagem, ela precisa ser enviada. E aí eu utilizo o canal. O canal é um meio físico de propagação, de envio da mensagem feita pelo emissor. Então, tenha o canal como meio físico de difusão da comunicação. Tranquilo? E por último aí, nós temos o referente. O referente está ligado ao assunto que foi construído pelo emissor. O assunto é passível de interpretação. Para que essa interpretação seja feita corretamente, este assunto só pertence a 2 elementos comunicativos, que é o emissor e o receptor. Por quê? Porque o emissor, ele cria o assunto, ele endereça este assunto ao receptor. O receptor irá receber esse assunto que veio em forma de mensagem. Já tenham isso em mente. Mensagem não é o mesmo de assunto. Mensagem é a forma de construção. O assunto é o conteúdo, que é passível de interpretação.
Interpretação esta feita pelo receptor. Então, resumindo, existem 6 elementos comunicativos, 6 mecanismos da comunicação, os quais devem existir sempre que eu tenho uma interação comunicativa entre, no mínimo, 2 elementos, emissor e receptor. Por que é importante, galera, a gente compreender estes elementos da comunicação? Porque é por meio desses elementos comunicativos que eu consigo classificar a intenção linguística do emissor. Quando eu falo em funções de linguagem, esses mecanismos linguísticos sempre terão a ênfase em um dos elementos comunicativos. E a primeira função de linguagem que eu tenho é chamada de emotiva, também chamada de expressiva. Essa função, ela é centrada, o elemento comunicativo dela é justamente o emissor. Ou seja, é a função centrada no eu. Tem uma dicasinha para memorizar a função emotiva ou expressiva. Fica a dica. Você vai perceber que os verbos sempre estarão na primeira pessoa. Além disso, os pronomes também estarão na primeira pessoa. Olha aqui, eu tenho o eu, e quando eu falo eu possuo, o verbo possuir está sendo empregado na primeira pessoa. A função emotiva, ela tem uma carga subjetiva. Por quê? Nela, o emissor externa para o mundo o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Ele externa a sua visão sobre um determinado assunto. E, por ser a opinião dele, isso é parcial, isso é subjetivo. Isso partiu do entendimento dele. Verbos na primeira pessoa, não se esqueçam, e os pronomes que podem acompanhar os verbos também estarão na primeira pessoa. Venha comigo nesta frase aqui, olha que bacana. Eu possuo toda a riqueza do mundo. Então, ao formular esta frase, o meu objetivo, a minha intenção é externar, é entregar ao receptor a opinião que eu tenho sobre a minha pessoa. Função emotiva ou expressiva. Verbos na primeira pessoa. Tranquilo? A segunda função já possui características opostas aqui à função emotiva. É chamada de função conativa ou função apelativa. Enquanto na função emotiva, o elemento comunicativo central é o emissor, na função conativa é o contrário. Ela vai ter ênfase no receptor. O objetivo da função conativa é moldar comportamento, é influenciar condutas. Os verbos utilizados na função conativa, popularmente chamada de função apelativa, são os verbos no modo imperativo. O modo imperativo é o modo da ordem. Então, lembrem das propagandas publicitárias, cuja finalidade é trazer clientes, é conquistar clientes. Por isso a ênfase dela é em moldar, é influenciar, é seduzir o receptor a ter um determinado tipo de conduta. Olha lá, aluno, busque a sua aprovação. O verbo buscar está no modo imperativo, é o modo da ordem. Estou moldando o comportamento do aluno, que, ao vir entre vírgulas, eu lembro do vocativo. Mais uma dica. Geralmente, na função conativa, por ser centrada no receptor, aparece a figura do vocativo, que são substantivos utilizados para chamar,
para invocar a atenção de alguém, neste caso do receptor. Temos várias propagandas, né? Compre alguma coisa, vem para cá. Todo o ato comunicativo centrado na mudança de comportamento, provocando o receptor. Lembre dos discursos políticos. Toda esta oratória capaz de produzir uma mudança de comportamento em alguém, função conativa apelativa, né? A verbalização do policial, uma comunicação por meio de ordens, de moldar, de influenciar o comportamento do abordado, função conativa ou apelativa. Olha lá, elemento central, elemento em ênfase, em destaque, é o receptor. Terceira função, função referencial. A função referencial também pode ser chamada de função informativa ou função denotativa. Na função referencial, nós temos a ênfase no referente lá do elemento comunicativo, ou seja, no assunto que está sendo abordado. A função referencial, ela é objetiva. Por quê? Porque o objetivo do emissor é puramente transmitir para o mundo um assunto, um fato que aconteceu em um determinado lugar, sem colocar a sua opinião. Lembra? Quando ele coloca a sua opinião, função emotiva. Na função referencial, ele transmite um assunto. Portanto, este assunto foi apresentado de maneira impessoal. Os verbos utilizados, os verbos apresentados, estão sempre na terceira pessoa, porque aí eu produzo um discurso impessoal. Ela é objetiva porque ela tende a transmitir um assunto real. Lembrem, portanto, dos veículos aí jornalísticos, cuja finalidade é trazer um assunto para uma comunidade, assunto este interpretado da maneira que ocorreu, sem colocar informações, sem tirar informações. Então, é uma comunicação objetiva. Lembre dos jornais, tá bom? Olha esse exemplozinho aqui, ó. Jovem encontra a carteira com R$550 e devolve ao dono. Eu não coloquei o que eu acho da atitude deste jovem. Eu apenas transmiti para o mundo uma informação. O verbo aqui, olha, encontrar, está sendo utilizado na terceira pessoa do singular. Primeira, eu encontro. Segunda, tu encontras. Terceira, ele encontra. O jovem encontra a carteira. Então, toda informação objetiva, sem juízo de valor, função referencial ou função informativa. Lembra aí dos textos religiosos. Lembra aí, né? De todo texto científico, cuja finalidade é apenas explanar um assunto de maneira impessoal. Tranquilo? Função referencial ou informativa. Quarta função, venha comigo. Função poética. Na função poética, o elemento comunicativo que estará em destaque é a mensagem. Na função poética, a intenção do emissor é se preocupar com a forma, com a maneira que o assunto ele será construído. Falamos isso no início da aula. Mensagem e assunto não são a mesma coisa. Mensagem é a forma de produção. O assunto é o conteúdo contido dentro daquela forma de construção. Função poética, lembra dos poemas. Lembra dos poemas, por quê? Dentro dos poemas eu tenho as características da função poética. A função poética, ela é subjetiva.
A função poética, ela tem uma métrica, ela tem uma forma, as rimas, as figuras de linguagem são características presentes dentro desta função. Temos aqui, olha, uma parte do poeminha aqui de Luís Camões. O amor é fogo, que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Eu tenho uma figura de linguagem ali chamada de paradoxo, que constrói informações, ideias que se anulam, ideias contrárias. Esta função, ela é utilizada no universo literário, porque ela dá ênfase na forma de construção. Diferente da função referencial, que foca no assunto. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro. Se eu construo a frase, o menino caiu do sofá. Na função referencial, que é uma função objetiva, o menino caiu do sofá, o sofá é aquele móvel, é aquele objeto. Então, denotativamente, literalmente, ele caiu de um móvel. Mas se eu uso esta frase na função poética, o menino caiu do sofá. Cair do sofá significa que aconteceu algo errado, um insucesso daquele menino. Não é a mesma coisa, né, do sofá utilizado na função referencial. Aqui o sofá está sendo utilizado, né, de forma figurada, de forma conotativa. O cair do sofá na função poética é algo errado que aconteceu com aquele menino. O cair do sofá aqui na função referencial é cair de um móvel. Aqui o sofá eu busco denotativamente o significado, ou seja, denotativo lembra de dicionário. Você vai lá no dicionário e busca o significado da palavra. Então todos possuem apenas um entendimento. Aqui não. Aqui é uma plurissignificação. Função poética. Então, se preocupa na maneira de construção de um discurso. Então, lembra de rimas, lembra de métrica, lembra de figuras de linguagem, lembra de uma conotação, de uma preocupação na forma. Função poética. A penúltima aqui, olha, a função fática. A função fática, ela é centrada no canal. É uma função muito simples, cuja finalidade é apenas verificar se está ocorrendo o ato comunicativo. Lembra, né, das saudações. A função fática, ela possui o que nós chamamos de mecanismos conversacionais, ou seja, as saudações. Bom dia, tudo bem? Quando você dá um bom dia, quando você fala tudo bem, você está verificando se pode iniciar ali um processo, um ato comunicativo. Essa é a finalidade da função fática. Verificar se o canal está aberto para que ocorra a concretização do discurso. Então, se ficássemos agora aqui mudos, não existe a função fática. Mas se eu falo, e aí galera, está entendendo? Eu estou verificando, eu estou abrindo as portas para o início do diálogo. Função fática. Então lembre das saudações, né? Olha aqui, olha, aquele processo comunicativo, quando você liga, alô, com quem falo? Você está testando o canal, você está percebendo se do outro lado há entendimento, se aquele canal ele está aberto, se não há ruídos capazes de impedir a concretização da comunicação. Celulares, né? Oi, tudo bem? Você está buscando do receptor uma mensagem de que, olha, podemos iniciar o discurso. Olha, você verificou o canal, esse canal está disponível, então vamos iniciar o nosso discurso. Função fática, centrada no canal. E nós vimos que o canal consiste na verificação se naquele momento pode ocorrer comunicação. Se a mensagem produzida existe
um canal físico que ela pode ser difundida, que ela pode ser endereçada, que ela pode ser entregue. Função enfática canal. Tranquilo? E aí agora, né, chegando à última função de linguagem, eu tenho a metalinguística. A metalinguística consiste em utilizar um código, mas para explicar o próprio código. Eu costumo dizer, né, para os meus alunos que a função metalinguística é a função docente, é a função do professor. Então, quando você tem um discurso cuja finalidade é trazer para você uma explicação, cuja finalidade é trazer um conhecimento, o emissor está utilizando da função metalinguística. Metalinguística, a gente lembra da famosa metalinguagem. E o que seria a metalinguagem, né? A metalinguagem ela é encontrada, sobretudo, lá no dicionário. Quando você pega uma palavra, por exemplo, aqui, olha, a palavra amor. E aí você busca o significado. No dicionário, né? Vem a palavra, vem um tracinho, né? Um hífenzinho e traz para você o significado. Amor, sentimento afetivo. Afeição vivida por alguém. Então, se trouxe para você uma explicação, se ele usou um código, que aqui, olha, é a língua portuguesa, mas para falar, para te trazer uma informação, uma explicação sobre esse próprio código, eu estou utilizando da função metalinguística. Quando eu tenho, por exemplo, uma poesia falando sobre o próprio ato de fazer poesia, função metalinguística. Quando eu tenho, né, quando eu estou assistindo uma peça teatral explicando para você como é construído, como é feito, como é criado o teatro, função metalinguística. Então é todo aquele discurso, toda aquela comunicação que tem por objetivo te trazer um conhecimento. Ele pega um tópico e te traz a conceituação dele. Função metalinguística. E a função metalinguística, por ter que te trazer um conhecimento, ela está centrada no código. É o código falando sobre o próprio código. Então, pessoal, a gente percebeu nessa aula de hoje que, primeiramente, recapitulando, quando eu falo de funções de linguagem, quando eu falo desses 6 mecanismos dispostos ao emissor, de acordo com a intencionalidade linguística dele, eu tenho que relembrar, eu tenho que fazer uma alusão, eu busco os elementos comunicativos, que também são 6. Olha que bacana, olha que ótima associação. Em cada função de linguagem, eu tenho um tipo de elemento comunicativo que ficará em maior destaque, que eu darei uma ênfase. Então, dessa forma, eu conceituo as 6 funções de linguagem. Mas tome cuidado, é o elemento comunicativo que está em destaque. Pode ser, por exemplo, que eu tenha um discurso, por exemplo, que eu tenha um poema, em que eu tenha mais de uma função de linguagem. Eu tenho a função primária, função poética, mas secundariamente eu tenho ali passagens de outras funções de linguagem. Inclusive os concursos podem cobrar isso. Ele fala para você a função primária e pergunta para você identificar a função secundária, ou seja, a outra função de linguagem que aparece com menor destaque, que aparece de forma mais discreta. Então é possível que eu tenha mais de uma classificação dentro do discurso. Tranquilo? Então, né, esse foi o nosso tema da aula de hoje, as funções da linguagem, matéria muito cobrada nos concursos. Um forte abraço, nos encontramos numa próxima aula.